O cheiro a pipocas queimadas misturava-se com o aroma doce de farturas, um coquetel nauseabundo que prometia uma dor de cabeça certa. Estou no festival de outono da Escola da Sofia, o pavilhão desportivo apinhado de pais, miúdos aos gritos e exposições de projetos de ciências que deviam ter ficado em casa. Ana está ao meu lado, um sorriso forçado nos lábios, e sei que se sente tão deslocada quanto eu. Ela, a CEO de uma empresa que vale milhões aqui, a fingir que um vulcão de papel machê é a coisa mais fascinante do mundo. Absurdo, não é? Mas lá estávamos nós, há umas 3 semanas, ou foi um mês. As datas misturam-se na minha cabeça. Lembro-me vagamente de quando ela apareceu. Era um sábado de manhã, o meu ritual sagrado. Acordava às 6, corria os meus 8 quilômetros pelo Parque da Bela Vista, antes que a chuva começasse, e às 7 já estava em casa a fazer panquecas para a Sofia. Era a minha armadura, sabes? Contra o silêncio que se instalava quando eu parava de me mexer. E nessa manhã, a armadura partiu-se. Estava na porta, descalço, com uma caneca de café na mão, a olhar para um fantasma. Anna Hartley. Ana. O nome bateu-me como um murro no estômago. A Sofia, então com os seus 10 anos, apareceu ao meu lado, agarrada ao seu urso de peluche, o Senhor Botões. Ela tem o meu cabelo escuro e a estranha capacidade da mãe de sentir quando algo está errado. Quem é, pai? Perguntou ela, a voz miudinha, mas com a curiosidade acesa. Eu abri a boca, mas não saiu nada. A Ana olhou para a Sofia e o rosto dela suavizou-se de uma forma que não combinava com o fato impecável ou o carro de luxo à bela espera na rua. Sou uma amiga antiga, disse a Ana, agachando-se ao nível da Sofia. Os seus movimentos eram cuidadosos. O meu nome é Ana. O teu pai está sempre tão calado. Ou fui eu que o surpreendi? A Sofia analisou-a com a franqueza desarmante das crianças de 10 anos. Ele fica calado quando uma coisa é importante. Tu és importante. A pergunta pairou no ar de outubro, com folhas secas a dançar na varanda. Lembro-me disso. Depois disso, foi tudo uma confusão de palavras e velhas memórias. Passamos os primeiros minutos na varanda, sob um frio que parecia vir do passado. 20 anos, eu disse, a minha voz mais ríspida do que pretendia. Apareces depois de 20 anos com essa frase. Ela endireitou-se nos saltos altos. Ensaiei a viagem toda de comboio desde o porto. Tinha versões melhores, mais eloquentes. Mas quando abriste a porta, foi o que saiu. Por que agora? Perguntei eu. Porque tenho 37. Porque me divorciei há 6 meses. Porque acordei uma manhã num hotel em Singapura e percebi que não me lembrava da última vez que tive uma conversa que importasse. Torceu o anel no dedo. Um hábito nervoso. Eu tinha o esquecido. Ou talvez tivesse passado 20 anos a tentar esquecê-lo. E por que fizemos uma promessa, lembras-te? Lembrei-me. 17 anos, sentados debaixo do carvalho atrás da escola, a cabeça dela no meu ombro, o meu braço à volta da cintura dela. Acabávamos de receber as cartas de aceitação da universidade. Nova de Lisboa para ela, Coimbra para mim. A distância parecia impossível. Se estivermos ambos solteiros aos 37, disse ela meio a brincar. Encontramo-nos, combinado. Eu ri. Isso são 20 anos. Provavelmente já estaremos casados e com filhos. Provavelmente, concordou ela. Mas escreveu no diário dela e fez-me escrever no meu, selado com um beijo que sabia a chapstick, de cereja e a certeza era adolescente. A Sofia deve ter lido atenção em nós, porque nos mandou entrar. Tu devias entrar, disse ela a Ana. O pai fez panquecas a mais. Ele faz sempre a mais. A minha filha é mais esperta que os adultos que a rodeiam, sem dúvida. Lá dentro, a casa cheirava a xarope de ácer e café. A Sofia tinha posto a mesa para 3. Eu não perguntei quando ela tinha feito aquilo. Servi um café a Ana, preto,
2 colheres de açúcar, como ela costumava beber, e vi-a reparar que eu me lembrava. Sentamo-nos. Sofia entre nós, um tampão e uma ponte. A Ana mexia numa panqueca, cortando-a em quadrados precisos que não comia. O meu café esfriou nas minhas mãos. Tenho algo para te mostrar, disse a Ana finalmente. Tirou da mala um diário de couro, verde floresta, com a lombada gasta pelo tempo. Ainda tens o teu? O meu peito apertou. No meu escritório. Posso ver? Eu devia ter dito que não. Devia tê-la mandado embora. Devia ter protegido a vida que construí a partir dos escombros daquela que deixei para trás. Em vez disso, levantei-me e fui até o escritório. O diário estava na minha secretária, onde sempre estivera. Couro azul marinho. Nunca o deitei fora. Nunca o abri. Apenas o mantive ali. Um monumento a uma versão de mim que perdi em algum lugar entre os 20 e os 30 anos. Quando voltei, a Ana tinha o dela aberto. A caligrafia adolescente espalhava-se pelas páginas. Desorganizada, urgente, cheia do tipo de esperança que não sobrevive à idade adulta. Página 47, disse ela. Lê. Abri o meu diário. As páginas colavam-se ligeiramente, sem uso há tanto tempo. Página 47, uma carta escrita para mim, com 37 anos. Se estás a ler isto, significa que a Ana te encontrou ou tu a encontraste. De qualquer forma, não sejas idiota. Não deixes o orgulho vencer. Não faças o que o pai quer. Faz o que te faz acordar entusiasmado por estares vivo. Conheço-te, velho. Provavelmente estás a arranjar desculpas agora mesmo. Para. Ela é a pessoa certa. Sabes que ela é. Não a deixes ir de novo. As minhas mãos tremiam. Pus o diário em cima da mesa. A Sofia inclinou-se curiosa. O que diz? Perguntou. Algo que eu precisava de ouvir, disse eu baixinho. A Ana virou o diário dela para que eu pudesse ver a carta dela para si mesma. A Ana, de 17 anos, a escrever para a mulher que se tornaria. Querida futura Ana, se estiveres a ler isto sozinha, lamento imenso. Mas se o João estiver contigo, se mantiveste o pacto, então sê corajosa. Provavelmente estás com medo. Provavelmente estás a dizer a ti mesma todas as razões pelas quais não vai funcionar. Ignora essa voz. Essa voz é a mãe na tua cabeça. Tu amas-o. Ele ama-te. Essa é a única matemática que importa. A cozinha ficou em silêncio. Lá fora, a chuva começou a bater nas janelas. A Sofia olhou de um para o outro com a expressão séria. Vocês amavam-se, disse ela. Não era uma pergunta. Um facto que ela tinha montado a partir de cartas e silêncios e da forma como as minhas mãos tremiam à volta do couro gasto. Sim, disse a Ana. Então o que aconteceu? Perguntou a Sofia. Fechei o diário. A vida aconteceu. Fomos para universidades diferentes. Crescemos. Não foi isso que aconteceu. A voz da Ana estava firme agora, zangada. Diz-lhe a verdade, João. Diz-lhe o que os nossos pais fizeram. Aqui tenho de parar um pouco. O que aconteceu a seguir, toda esta situação com os nossos pais, foi, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, 2 casais de adultos, supostamente responsáveis, a manipularem os seus próprios filhos adolescentes para atingirem objetivos de negócios ou de bom casamento. Naquela altura, com 17 anos, a gente não percebe a dimensão. Achamos que é só vida ou falta de sorte, mas, honestamente, era uma manipulação orquestrada. E por quê? Por dinheiro? Por estatuto? Olhando para trás, é revoltante. Na minha terra, na aldeia da minha avó, diriam que era coisa de gente sem eira nem beira. Mas aqui no mundo desenvolvido, isso era estratégia. Eu sei lá. Enfim, é um bocado patético, não? Voltando à história... Ana, eu disse, o teu pai ligou aos meus pais no verão antes de eu ir para a faculdade. Sabias? Disse-lhes que eu ia arruinar o teu futuro,
que era uma distração, que precisavas de te focar nos negócios, em fazer as ligações certas. A Ana tinha as mãos pousadas na mesa, a pressionar, como se precisasse de se agarrar. A minha mãe começou a filtrar as minhas chamadas. Disse-me que tu tinhas deixado de tentar contactar-me, que tinhas seguido em frente. A cabeça da Sofia virou-se para mim. Isso é verdade? Eu não sei, disse eu. Senti o peso disso, a velha raiva que eu tinha enterrado sob anos de conformidade. O meu pai arranjou-me um encontro com a Inês num evento da empresa. Disse que seria bom para a fusão. Eu disse-lhe que não estava interessado. Ele disse que se eu quisesse herdar a empresa, ia fazer um esforço. Olhei para a Ana. Tentei ligar-te durante meses. A tua colega de quarto continuava a dizer que não estavas. Eu não tinha colega de quarto no primeiro semestre. Eu tinha um quarto individual. O riso da Ana foi amargo. Eles interceptaram tudo. E eu tinha 18 anos e era estúpida. Então acreditei neles quando disseram que tu decidiste que eu não valia o esforço. Então vocês os dois desistiram? A voz da Sofia era baixinha. A pergunta cortou mais fundo do que qualquer acusação. Olhei para minha filha e vi o meu próprio fracasso refletido. Sim, eu tinha desistido. Casei-me com a Inês porque era mais fácil do que lutar. Construí uma vida que parecia boa no papel e que me deixava vazio em todo o lado. Eu desisti, disse eu. A tua mãe deixou-me porque disse que eu nunca estava realmente presente. Ela tinha razão. Eu estava sempre noutro lugar, com outra pessoa, alguém que eu não podia ter. Os olhos da Ana estavam molhados. Ela não os limpou. Construí uma empresa do nada. Disse a mim mesma que era porque era ambiciosa. Mas, na verdade, eu só estava ali a tentar provar que não precisava de ninguém, que podia ser bem-sucedida o suficiente para que não importasse que eu estivesse sozinha. Olhou para a Sofia. O teu pai era o meu melhor amigo, e eu deixei que os meus pais me convencessem de que ele já não me queria. A Sofia levantou-se, veio até mim e abraçou-me o pescoço. Puxei-a para perto, aninhei o rosto no cabelo dela. Ela cheirava a xarope e a infância. A todas as manhãs em que eu tinha conseguido aparecer, mesmo quando queria desaparecer. Estás sempre triste, pai, sussurrou ela. Não quero que estejas triste mais. As palavras quebraram algo dentro de mim. Uma parede que eu tinha mantido porque achava que a protegeria. Mas a Sofia não precisava de proteção das minhas emoções. Ela precisava que eu fosse honesto, presente, para lhe mostrar como é que se tenta. Por vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai, na forma como ele sempre dizia, não confies em ninguém que soe demasiado bem. Ele falava dos vendedores no mercado, mas agora eu percebia de outra forma. A empresa, as promessas, tudo soava demasiado bem. Demasiado perfeito. E o perfeito não existe. Isso tinha eu aprendido. E a minha vida com Inês? Era perfeita no papel. As jantaradas, as viagens, as casas. Mas era como se estivéssemos a representar uma peça onde ambos esquecíamos as nossas falas e não havia público para notar. Só restava o silêncio entre os atos, e esse silêncio era esmagador. Olhei para Ana por cima do ombro da Sofia. Por que é que vieste mesmo? Porque estou cansada de ser a pessoa que escolheu o orgulho em vez da felicidade. A Ana levantou-se, deu a volta à mesa, ajoelhou-se em frente a Sofia para que ficassem ao nível dos olhos. Posso perguntar-te uma coisa? A Sofia ela assentiu. Achas que o teu pai merece ser feliz? Sim, mesmo que seja assustador. Mesmo que possa não funcionar. A Sofia olhou para mim, depois de volta para Ana. Tu amas-o. Amo. Ele ama-te. O sorriso da Ana era triste. Acho que amava, sim. Ele ainda ama, disse a Sofia. Ele guarda aquele diário na secretária e nunca o abre. A mãe dizia que ele estava sempre a olhar para algo que ela não conseguia ver. Acho que ele estava a olhar para ti. A minha garganta estava apertada. Puxei a minha filha para os meus braços.
Devias ter 10 anos, não 40. Alguém tem de ser inteligente nesta casa. A Sofia virou-se no meu colo para me encarar. Vais deixá-la ir embora como fizeste antes? A pergunta pesou na sala. A chuva caía nas janelas. O café estava frio. A Ana estava ali à espera. E eu podia ver o custo de perguntar, os anos que ela tinha passado a construir uma armadura, o risco que ela estava a correr ao vir aqui, ao admitir que ainda carregava a mesma esperança que tinham escrito aos 17 anos. Não, disse eu. Desta vez não. A Ana suspirou. O som era trêmulo, aliviado. Eu não sei como fazer isto. Não sei como ser normal. Passei 20 anos a ser ocupada, a ser importante. Não sei como simplesmente ser. Nem eu, disse eu. Sentei a Sofia gentilmente, levantei-me para encarar a Ana. Casei-me com alguém que não amava porque não podia ter-te. Tornei-me a versão de sucesso do meu pai. Esqueci-me de como querer as coisas para mim. Então somos ambos desastres, aparentemente. A Sofia fez um som exasperado. Os adultos são tão dramáticos. É só tentar. É o que me dizes quando não quero fazer algo difícil. A Ana riu. Riu mesmo. De boca de criança. Não sou um bebê, protestou a Sofia. Tenho 10 anos e acho que devias ficar para jantar. O pai faz esparguete. Faz um esparguete muito bom. A Ana olhou para mim. Vi a pergunta ali, a incerteza, a esperança que não tinha morrido apesar de todas as razões para isso. Fica, disse eu. Uma palavra, mas pareceu um salto de um penhasco. Ok, disse a Ana. Ok. A chuva aumentou lá fora. A Sofia foi para a sala de estar montar um jogo de tabuleiro, tagarelando sobre regras e estratégias. Comecei a tirar a mesa. A Ana ajudou e movemo-nos um à volta do outro numa cozinha que era demasiado pequena para a história que carregávamos. Tenho de voltar ao Porto na segunda-feira, disse a Ana. Reunião do conselho na terça. E depois não sei. Essa é a verdade. Não tenho um plano para além de aparecer à tua porta e esperar que não a feches na minha cara. Enxaguei um prato. Quase o fiz. Eu sei, mas a Sofia convidou-me a entrar. Ela é melhor nisto do que eu. É a tua filha. Claro que sim. A Ana secou uma caneca. Pôs-a cuidadosamente no escorredor. Nunca tive filhos. O Pedro não queria. Disse a mim mesma que também não queria, mas acho que só estava a mentir para fazer o casamento funcionar. Funcionou? Não, éramos estranhos educados que partilhavam uma declaração de impostos. Ela fez uma pausa. Lamento pela Inês, por teres tido de construir uma vida com alguém que não amavas. Eu amava partes dela. Amei a Sofia desde o momento em que nasceu. Ela salvou-me de muitas maneiras. Desliguei a água e encarei a Ana. Mas a Inês tinha razão. Eu nunca estava totalmente presente e ela merecia melhor do que metade de mim. Todos nós merecíamos melhor. A Ana pousou a toalha. João, eu não sei o que é isto. Não sei se podemos ser o que éramos ou se devemos tentar, mas sei que preciso de descobrir. Passei 20 anos a perguntar-me. Não consigo fazer outros 20? Antes que eu pudesse responder, a Sofia chamou da sala de estar. Vocês vão jogar ou ficar aí a falar? Olhamo-nos e algo passou entre nós. Não certeza, nem mesmo perdão, apenas uma vontade de tentar. A mãe da Sofia, a Inês, deixou-me por volta de uns 3 anos antes de a Ana aparecer. E quando ela disse que eu nunca estava realmente ali, ela acertou. Eu estava a viver uma vida que achava que tinha de ter, a correr atrás de um ideal de sucesso que o meu pai tinha traçado. Mas nunca fui eu, sabes? E essa ausência fez moça. Eu via a Sofia todos os dias, mas será que havia mesmo? É uma daquelas coisas que te bate mais tarde na vida. O festival de outono da Escola da Sofia, onde Sofia Almeida, a presidente da Associação de Pais, que era quase como uma general, me abordou
Foi o mesmo sítio onde semanas depois aconteceu outra confrontação. A Margaret, a Sofia Almeida, claro, não perde uma. João, disse ela com um café e um olhar de julgamento na mão. Não sabia que estavas a ver alguém. A minha voz foi neutra. Margaret, esta é a Anna Hartley. Ana, esta é a Margaret. É um prazer conhecê-la. A Ana estendeu a mão. A Margaret apertou-a, mas o sorriso dela estava tenso. Hartley? É parente dos Hartley da tecnologia? Eu dirijo a Hartley Technologies. Sim. As sobrancelhas da Margaret subiram. A CEO. Meu Deus, o que faz num festival de outono de uma escola primária? A pergunta pairou ali, educada à superfície, cortante por baixo. O que estás a fazer com alguém como o João? A implicação era clara. O sorriso da Ana não vacilou. A apoiar a Sofia. Ela falou-me do projeto do vulcão dela. Estou ansiosa por vê-lo. A Inês, a minha ex-mulher, que eu raramente via em eventos escolares, apareceu e resgatou a Margaret. Ou a mim, não sei bem. A Ana exalou lentamente. Isso acontece muitas vezes? Perguntou ela. O quê? As pessoas a tratarem-te como se não fosses bom o suficiente para estar aqui. Encolhi os ombros. Sou um pai solteiro numa escola onde a maioria das famílias tem 2 pais e casas de férias. Eles são educados na maior parte. Aquilo não foi educado, foi um interrogatório. A mandíbula da Ana estava apertada. Ela olhou para ti como se estivesses a namorar muito acima do teu nível. Mantive a voz leve. Estou habituado. Não devias ter de estar. Antes que eu pudesse responder, a Sofia apareceu com 2 amigas a reboque. Pai, Ana, venham ver o meu vulcão. A erupção é daqui a 10 minutos. Seguimos-la até a área da Feira de Ciências. O vulcão da Sofia era impressionante, pintado de vermelho e castanho, rodeado por pequenas árvores de papel machê. Ela tinha trabalhado nele durante semanas, chegando a casa coberta de tinta e entusiasmo. Vai explodir, explicou ela a Ana, com bicarbonato de sódio e vinagre. O pai ajudou-me a medir tudo. Ele é bom a medir coisas, disse a Ana. A mão dela roçou na minha. Deliberado, uma pequena afirmação num espaço público. A erupção foi espetacular. Os miúdos aplaudiram. Os pais tiraram fotos. A Sofia irradiava orgulho. Por um momento, tudo foi perfeito. Então, o meu telemóvel tocou. Olhei para o ecrã, a minha mãe. Quase recusei, mas ela nunca ligava a não ser que fosse importante. Preciso de atender isto, volto já. Saí para a luz do sol de outubro. Mãe. Theodore. A voz dela estava tensa. Acabei de falar com a Margaret Hoffman. Estás a namorar alguém no evento escolar da Sofia. As notícias viajam rápido em pequenos círculos. O nome dela é Ana. E sim, Anna Hartley. Aquela rapariga do secundário. Uma pausa. O teu pai vai ficar. O pai já não manda. A minha voz foi mais dura do que pretendia. Eu vendi-lhe a empresa. Acabei de deixá-lo ditar a minha vida. Ele estava a tentar ajudar-te. Ele pensou errado. Olhei pela janela enquanto a Ana ajudava a Sofia a limpar o vulcão. Ele empurrou-me para um casamento que me fez infeliz. Ele afastou a pessoa que eu realmente amava. Não vou fazer isso de novo. A minha mãe ficou em silêncio por um longo momento. Estás feliz? A pergunta surpreendeu-me. Acho que estou a tentar estar. Então talvez seja o suficiente. Ela suspirou. O teu pai quer o teu bem, mas ele esteve errado em muitas coisas, incluindo a Ana. Outra pausa. Ela era boa para ti, João, mesmo naquela altura. Fico feliz por a teres encontrado de novo. Desligamos. Fiquei no parque a processar. A minha mãe nunca tinha ido contra o meu pai, nunca questionado. O facto de ela estar a fazer isso agora significava algo. Naquela noite, depois de a Sofia estar na cama, sentamo-nos no terraço traseiro com vinho e silêncio.
Lisboa estendia-se lá embaixo, luzes a cintilar na distância. Recebi uma proposta, disse a Ana finalmente, para expandir a empresa para Nova York. É uma grande oportunidade. A administração quer que eu me mude. O meu peito apertou. Quando? Precisam de uma resposta até ao final do mês. São 2 semanas. Eu sei. Pousei o meu copo. O que queres fazer? Não sei. Ela virou-se para me encarar. Há 3 meses teria dito sim imediatamente. É tudo pelo que trabalhei. Mercado maior, mais financiamento, hipótese de escalar. Mas passei 20 anos a escolher a carreira acima de tudo. E estou cansada, João. Estou cansada de quartos de hotel e voos noturnos e jantares de negócios onde todos estão a fazer networking em vez de falar. Estou cansada de ser bem-sucedida e solitária. Podias fazer as duas coisas. Aceitar a oportunidade. Resolveríamos a distância. Será que sim? A voz dela era baixa. Tu tens a Sofia. Ela precisa de estabilidade. Não te posso pedir para desorganizar a tua vida. Não estás a pedir. Estou a oferecer-me para tentar. Mas e se não for suficiente? E se nos esticarmos por milhares de quilômetros e isso nos partir de novo? Eu não tinha resposta. Apenas o mesmo medo que ela estava a nomear. Tenho outra opção, disse a Ana. Abrir um escritório satélite aqui. Operação mais pequena, menos potencial de crescimento, mas estaria presente, estaria aqui. Isso é um enorme sacrifício. Perder-te de novo também. Levantou-se e foi até o parapeito. Passei 2 décadas a construir um império para provar que não precisava de ninguém. E sabes uma coisa? Eu estava certa. Não preciso de ninguém. Mas quero isto. Quero-te a ti e a Sofia e as panquecas de sábado de manhã. Quero normal. Levantei-me, fui até ela. Pus as mãos nos ombros dela e virei-a para me encarar. Não me escolhas porque tens medo de estar sozinha. Escolhe-me porque é o que realmente queres. É o que eu quero. Os olhos dela eram ferozes. Estou a escolher-te porque és a única pessoa que me fez sentir que ser normal era suficiente. Como se eu não tivesse de provar nada. Podia simplesmente ser. Beijei-a lenta e profundamente, com 20 anos de saudades. Quando nos afastamos, estávamos ambos a tremer. Eu amo-te, disse eu. Amei-te aos 17 e amo-te agora. Mas preciso que tenhas a certeza porque a Sofia está a observar. Ela está a aprender como são os relacionamentos conosco e eu não lhe posso mostrar algo partido. Então vamos garantir que não está partido. As mãos da Ana envolveram o meu rosto. Vamos garantir que lutamos por isso todos os dias. Chega de fugir. Chega de deixar que outras pessoas decidam o que valemos. Ok. Estou dentro, seja o que for. Mas precisas de contar à administração tu mesma. Não faças isto por mim. Faz porque é o que queres. E ela fê-lo. Convocou uma reunião de emergência na semana seguinte. Eu não fui. Esta era a decisão dela, a empresa dela. Mas quando ela chegou a casa naquela sexta-feira, chegou a casa porque a minha casa começava a parecer a nossa, ela estava a sorrir. Disse-lhes que vou abrir um escritório em Lisboa. Vou dividir o tempo. 2 semanas aqui, uma no Porto. Não é perfeito, mas é real. A Sofia ouviu da cozinha. Veio a correr. Vais ficar, vais mesmo ficar. Vou ficar. A Ana ajoelhou-se, se estiver tudo bem para ti. A Sofia abraçou o pescoço da Ana. Está tudo muito bem. 6 meses depois, a festa de aniversário da Sofia encheu o quintal com o caos. Miúdos de 10 anos por todo o lado. A Ana organizava jogos com a eficiência de alguém habituado a gerir reuniões de conselho. Eu tratava do grelhador, virando hambúrgueres e a ver a minha filha rir. A minha mãe apareceu sozinha. O meu pai tinha recusado o convite. Algumas pontes demoram mais a reconstruir.
Ela é boa com crianças, disse a minha mãe a ver a Ana arbitrar uma guerra de balões de água. Enganei-me em relação a ela. O teu pai enganou-se. Eu sei. Vais casar com ela. Olhei para a Ana. Ela estava encharcada dos balões de água, o cabelo solto, a rir como se tivesse esquecido como ser uma CEO. Sim, eventualmente, quando estivermos prontos. Não esperes demasiado, João, já perdeste 20 anos. Ela tinha razão. Mas desta vez estávamos a construir bem, a levar o tempo, a conhecer-nos de novo. Chega de pressa, chega de deixar o medo tomar decisões. A Sofia apareceu a correr, arrastando a Ana pela mão. Pai, Ana, venham tirar uma fotografia. Todos nós. Juntamo-nos. A minha mãe tirou a fotografia. 3 pessoas que se tinham encontrado através de erros e tempo e da pura teimosia da esperança. Naquela noite, depois de os convidados irem embora e a Sofia adormecer no sofá, eu e a Ana arrumamos pratos de papel e balões vazios, evidências de alegria. Amo-te, disse a Ana. Não pela primeira vez, mas ainda me atingiu como algo novo. Também te amo. Achas que vamos conseguir? Acho que já conseguimos. Beijei-lhe a testa. Todo o resto são só detalhes. Mais tarde levei a Sofia para a cama, deitando-a com o Sr. Botões. Ela mexeu-se, meio adormecida. Pai. Sim, querida. Estás feliz agora? A pergunta era a mesma que ela tinha feito há 6 meses, mas a resposta tinha mudado. Sim, disse eu. Estou mesmo. Ela sorriu e voltou a adormecer. Fiquei ali por um momento, a vê-la respirar. A minha filha, a minha segunda oportunidade. O meu lembrete de que algumas coisas valiam a pena lutar. Na cozinha, a Ana estava a limpar os balcões. Aproximei-me por trás, abracei-a pela cintura. Ela encostou-se a mim. Obrigado, disse eu. Por quê? Por teres aparecido, por teres sido corajosa o suficiente para bater à minha porta, por não teres desistido. Obrigado por teres aberto, ela virou-se nos meus braços, por me teres deixado entrar, por estares disposto a tentar. E hoje, ainda não sei. Às vezes penso que foi a melhor decisão que podia ter tomado. Outras, que dei um passo para o desconhecido, e isso assusta. Provavelmente, ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E por mais confusos, por mais hesitantes que ainda sejamos, estamos aqui. Isso é o que realmente importa.